Imagine uma montanha colossal de lixo. Todos os anos, a humanidade despeja 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos no mundo, sufocando oceanos e envenenando o solo. Parece um apocalipse lento e inevitável, mas e se a salvação não estivesse numa tecnologia futurista de silício, mas a crescer silenciosamente na lama, a uma velocidade de 1 metro por dia? Na China, existe um exército verde de 6 milhões de hectares pronto para a guerra contra a poluição. Mas não se engane, isto não é apenas jardinagem. Para salvar o mundo, esta planta terá de sobreviver a um inferno industrial. Ela será esmagada com a força de um comboio de carga, queimada em fornos mais quentes que a lava vulcânica e cortada por lasers cirúrgicos. Como é que uma simples erva oca se transforma num material mais duro que o carvalho e mais limpo que o carvão? Bem-vindos ao renascimento industrial. A nossa jornada começa no coração pulsante do sul da China, onde a natureza opera numa escala que o cérebro humano tem dificuldade em processar. Diante de nós, estende-se um oceano verde infinito. São bilhões de hastes de bambu, erguendo-se em direção ao céu como pilares de uma catedral viva. Mas a paz desta floresta é uma ilusão. Se escutarem com atenção, ouvirão o som da nova era industrial, o rugido agudo e implacável das motosserras. Esqueçam a imagem romântica do agricultor com um machado na mão. Isto é uma colheita de alta velocidade. Um único trabalhador, armado com uma serra potente e anos de experiência, transforma-se numa máquina de precisão. Ele avança pela vegetação densa, derrubando gigantes de 20 metros de altura em questão de segundos. O som é rítmico, o grito do motor, o estalo da fibra a ceder e o baque surdo da haste a atingir o solo úmido. É uma dança brutal e eficiente. Os números aqui são estonteantes. Um homem consegue abater 150 árvores por hora. Multipliquem isso por milhares de trabalhadores e terão uma das maiores operações de extração de biomassa do planeta. Assim que o bambu cai, o cronômetro começa a contar. Imediatamente, as lâminas removem os ramos e a base. Não é apenas limpeza, é estratégia. Ao cortar no ponto certo, eles garantem que a raiz sobreviva para lançar um novo rebento na próxima estação. É uma fábrica que se autorregenera, uma fonte inesgotável de matéria-prima que alimenta uma indústria de 3 mil milhões de dólares. Mas o bambu, deitado no chão da floresta, ainda é apenas uma planta. Para se tornar um produto, ele precisa de iniciar uma viagem longa e perigosa. A logística de retirar milhões de toneladas de madeira de montanhas íngremes é um pesadelo de engenharia. Em muitas destas encostas, as rodas não giram e os motores falham. É aqui que o passado vem em socorro do futuro. Cavalos de carga fortes e estáveis descem trilhos estreitos carregando feixes pesados de bambu, numa cena que poderia pertencer ao século XIX, mas que alimenta as fábricas do século XXI. Quando o bambu chega finalmente ao sopé da montanha, a escala muda. Gruas mecânicas agarram dezenas de troncos de uma só vez, carregando caminhões gigantescos que gemem sob o peso da carga verde. O destino? As estações de purificação. O bambu bruto está cheio de vida, insetos, açúcares, amido, coisas que a indústria odeia. Para se tornar imortal, o bambu tem de ser purificado. Primeiro, brocas industriais perfuram cada nó da haste oca. Depois, elas são mergulhadas em rios correntes ou tanques de lavagem. A água torna-se turva à medida que a sujidade da floresta é lavada. Mas a verdadeira ameaça é invisível. A resina e o açúcar no interior das fibras atraem térmitas e bolor. Num processo rigoroso, as hastes são esfregadas e fervidas, removendo qualquer vestígio de doçura que possa atrair a decomposição. E então, o sol entra em cena. Campos gigantescos transformam-se em mares dourados, onde milhões de hastes são deixadas a secar. Sob o calor intenso, a umidade evapora e a fibra endurece. O verde vibrante desaparece, substituído por um amarelo pálido, duro como osso. Agora, ele já não é uma planta viva, é um material de construção estático, pronto para ser moldado pela vontade humana. Nas fábricas de processamento, serras automáticas, mais rápidas que o piscar de um olho, fatiam as hastes em secções idênticas, 300 peças por hora. A uniformidade é obsessiva. A natureza cria o caos, mas a indústria exige ordem, e essa ordem está prestes a ser imposta com uma pressão esmagadora.
Entramos agora no Templo da Força Bruta, a fábrica de placas de construção. Aqui, o objetivo é audacioso: pegar numa planta que é 90% ar e transformá-la em algo tão denso e resistente quanto o betão ou o aço. As tiras de bambu, descascadas e alinhadas, parecem frágeis isoladamente, mas a união faz a força. Elas são empilhadas, camada sobre camada, impregnadas com adesivos de alta tecnologia e empurradas para dentro da boca de uma prensa hidráulica monstruosa. O que acontece a seguir é visceral. A máquina desperta e placas de aço descem com uma força titânica de 500 toneladas. Imaginem o peso de uma locomotiva inteira ou de 3 aviões Boeing concentrado em cima destas fibras vegetais. Sob esta pressão insana, a estrutura celular do bambu colapsa e funde-se. O ar é expulso violentamente. O que sai da prensa já não é madeira, é um supermaterial. É denso, pesado e incrivelmente duro. Estas novas placas de aço vegetal são então enviadas para as serras de precisão. O som muda do grave da prensa para o agudo das lâminas de diamante a cortar o material. Faíscas voam. O cheiro de madeira queimada enche o ar. Lasers medem cada aresta com precisão microscópica. Cada placa que sai desta linha é perfeitamente lisa, reta e pronta para suportar o peso de edifícios, o tráfego de pisos de aeroportos ou as intempéries de fachadas modernas. É a vitória final da engenharia sobre a biologia, uma erva transformada em pedra. Mas nem todo o bambu é destinado a construir. Algum é destinado a queimar. A atmosfera muda drasticamente. Saímos dos pavilhões limpos e barulhentos para um lugar escuro, quente e silencioso. Estamos diante dos fornos de carbonização. Aqui, o bambu não será preservado, será sacrificado para renascer como energia pura. Trabalhadores empilham milhares de tubos de bambu dentro de fornos de barro abobadados. É um trabalho meticuloso. O ar precisa de circular, mas não demasiado. Quando a câmara está cheia, a porta é selada com tijolos e uma argamassa de lama, trancando o bambu numa tumba hermética. O fogo é aceso por baixo. A temperatura começa a subir. 200 graus, 400 graus, 600 graus. Dentro do forno, a magia negra da química acontece. A água ferve e desaparece. A celulose desfaz-se. O bambu está a sofrer uma pirólise controlada. Durante 5 a 7 dias, ele queima sem chama, num calor sufocante de 700 graus Celsius. Quando os mestres do forno finalmente quebram o selo de argila, o calor que escapa é suficiente para queimar as sobrancelhas. Mas o que está lá dentro é magnífico. O bambu tornou-se carvão negro, brilhante como obsidiana. Ao bater numa peça, ela tilinta como vidro ou metal, não como madeira. Este carvão ativado é uma esponja molecular, pronta para filtrar água, purificar ar ou arder nos churrascos do mundo inteiro sem deitar fumo. O fogo não destruiu o bambu, purificou-o até a sua essência elementar de carbono. Mas a revolução industrial do bambu não é feita apenas de força e fogo, é feita também de delicadeza e higiene. Numa outra ala da fábrica, o ambiente parece um laboratório farmacêutico. O ar é filtrado e o barulho é o zumbido suave de servos motores. Aqui, o bambu está a ser preparado para tocar nos nossos lábios. Estamos a falar das palhinhas e talheres reutilizáveis, a linha da frente na batalha contra o plástico descartável. Para as palhinhas, apenas o bambu jovem e perfeito é selecionado. Máquinas de torno automatizadas, rápidas e precisas, agarram cada pequena secção. Brocas de alta rotação limpam o interior, removendo a membrana natural num piscar de olhos. O processo de polimento é hipnótico. Lixas finas giram a velocidades vertiginosas, transformando a casca rugosa numa superfície dourada e suave como seda. Não pode haver farpas, não pode haver erros. Depois, elas passam por túneis de esterilização UV e calor seco, garantindo que nenhum micro-organismo sobreviva. Ao lado, robôs com braços articulados esculpem colheres e garfos a partir de blocos sólidos. Um raio laser azul dança sobre a superfície de cada peça, gravando logótipos e marcas em milissegundos. O cheiro aqui é de madeira tostada e limpeza. Cada palhinha que sai desta linha é uma pequena vitória.
menos um tubo de plástico a flutuar no Oceano Pacífico. É a prova de que a produção em massa pode ser uma força para o bem. E finalmente, chegamos ao processo mais místico e estranho de todos. Um lugar onde a culinária encontra a metalurgia, o sal de bambu. Este não é um tempero comum, é o resultado de uma tortura térmica repetida. O processo começa com a colheita de sal marinho bruto, que é socado para dentro de tubos grossos de bambu. As extremidades são seladas não com tampas, mas com uma argila amarela especial, rica em minerais, extraída das profundezas do solo chinês. O bambu torna-se um recipiente, um útero para o sal. Estes foguetes de sal são empilhados num forno especial e submetidos a um calor apocalíptico, 1000 graus Celsius. É mais quente do que a temperatura necessária para derreter alumínio. O bambu incendeia-se instantaneamente e transforma-se em cinza. A argila racha. O sal derrete, tornando-se líquido como água, absorvendo o óleo do bambu e os minerais da terra. Mas uma vez não chega. O bloco de sal endurecido é quebrado, moído, colocado em novo bambu e queimado outra vez. E outra vez. E outra vez. Em alguns casos, este ciclo repete-se 9 vezes. A cada passagem pelo fogo, o sal muda. Ele perde a cor branca e torna-se cinzento, depois roxo e, finalmente, preto como a noite. O que resta é um cristal sulfuroso, carregado de propriedades medicinais, que vale o seu peso em ouro. É a alquimia suprema, transformar ingredientes baratos num produto de luxo através da aplicação implacável de energia térmica. Olhem para trás, para o caminho que percorremos. Tudo começou com uma simples haste verde numa floresta silenciosa. Vimos essa haste ser transportada por cavalos e caminhões, lavada em rios, esmagada por prensas com a força de um comboio, carbonizada em fornos infernais e polida por lasers futuristas. Aquele pedaço de erva é agora o chão onde pisa, o carvão que aquece a sua casa, a palhinha na sua bebida e o sal na sua comida. A China transformou uma planta antiga numa máquina econômica imparável, provando que a resposta para o nosso pesadelo de plástico não está em inventar novos materiais sintéticos, mas em aplicar engenharia extrema ao que a Terra já nos deu. O bambu é a prova viva de que a indústria não tem de ser inimiga do planeta. Com pressão suficiente, calor suficiente e engenho suficiente, podemos construir um mundo novo a partir do chão que pisamos. A era do aço e do plástico está a chegar ao fim. A era do bambu acaba de começar. E agora que viu o poder desta transformação, pergunto-lhe: qual será o próximo material a renascer através do fogo e da pressão? Para descobrir, subscreva o canal Poder da Indústria. A próxima mega fábrica espera por nós. A rede ferroviária da América tem mais de 140 mil milhas. Todos os dias, milhões de toneladas de carga movem-se sobre ela a alta velocidade. Mas este sistema gigante está equilibrado no fio da navalha. Um erro minúsculo, mais fino que um cartão de crédito. Apenas 0,02 polegadas. Não é um pequeno defeito. É a diferença entre uma viagem suave e um comboio inteiro a vibrar perigosamente fora do seu caminho. As apostas são totais, a cada segundo de cada dia. Para construir isto, os engenheiros têm de dominar dois mundos completamente opostos. O mundo do fogo líquido, a 4.500 graus, e o mundo dos lasers, com uma precisão que o olho humano mal consegue ver. Como é que eles transformam o caos do aço derretido na linha mais perfeita e segura da Terra? A viagem não começa nos campos abertos. Começa no coração de fábricas gigantescas onde o metal nasce. É aqui que o componente mais crítico, o próprio carril de aço, é forjado. Dentro de fornos elétricos a arco e altos fornos, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, ultrapassando os 2.900 graus Fahrenheit. Isto é mais quente do que a lava de um vulcão. A esta temperatura, o aço não é um sólido, é um rio de fogo brilhante. Um sistema de alimentação totalmente automatizado mede cada ingrediente com uma precisão ao nível da libra. Minério de ferro, coque e aditivos são misturados na proporção exata. Enquanto o metal ferve, robôs gigantes resistentes ao calor agitam o banho líquido, retirando impurezas. Em momentos exatos calculados ao segundo, elementos cruciais como o manganês e o crômio são adicionados.
Eles são o que dá ao aço a sua força lendária e a capacidade de resistir ao desgaste de milhões de rodas. Quando a composição química está perfeita, este aço líquido é vertido em moldes, arrefecendo ligeiramente para formar blocos sólidos chamados tarugos. Mas este aço, embora sólido, está estressado e instável. É imediatamente transferido para um poço de imersão. Isto é essencialmente um forno de espera gigante, que mantém os tarugos a uma temperatura constante entre 2.200 e 2.300 graus Fahrenheit. Por que este banho de calor? Para acalmar o aço por dentro. Se arrefecesse demasiado depressa, criaria fissuras microscópicas, uma falha fatal que poderia partir o carril anos mais tarde. Agora, o tarugo de aço estabilizado, ainda a brilhar com um vermelho vivo, está pronto para ser esculpido. Ele entra numa linha de laminagem contínua. Isto não é fundição, é escultura através de força bruta. O aço é espremido e esticado como massa, mas com uma força de milhões de libras. Primeiro passa pelo laminador de desbaste. Um conjunto de rolos gigantes agarra o tarugo e espreme-o, reduzindo drasticamente a sua espessura e alongando-o. De seguida, passa pelos suportes intermédios. Aqui, um conjunto inteligente de rolos escalonados não só pressiona o aço, mas também o roda. Esta rotação é vital para distribuir a tensão uniformemente, assegurando que não há pontos fracos. Finalmente, o aço entra no suporte de acabamento. Estes são os rolos mestres, os escultores finais. Tem ranhuras de precisão que moldam o aço na sua icônica forma de I. Esta forma não é acidental, é uma obra-prima de engenharia. A cabeça espessa no topo suporta a roda do comboio. A base larga embaixo distribui essa pressão por uma área maior. E a alma fina no meio poupa uma quantidade imensa de aço e peso, mantendo a força estrutural. Entre cada passagem pelos rolos, jatos de água a alta pressão atingem o aço, e isto arranca instantaneamente a carepa de óxido e ajuda a controlar a temperatura. Durante todo este balé de força, sensores laser medem o perfil do carril milhares de vezes por segundo, garantindo que cada milímetro corresponde ao design. O carril tem agora a sua forma, mas saiu da laminagem incandescente e cheio de tensão. Se fosse deixado a arrefecer ao ar, tornar-se-ia quebradiço. Precisa de ser domesticado. Imediatamente o carril passa por um sistema de pulverização de água a alta pressão. Uma névoa densa e controlada envolve o metal quente. O caudal e a velocidade são controlados por computador para garantir um arrefecimento perfeitamente uniforme. Se um lado arrefecesse mais depressa que o outro, o carril deformar-se-ia. Depois deste choque térmico controlado, o carril entra na zona de tratamento térmico. Dependendo do seu objetivo final, pode ser submetido a têmpera ou recozimento em fornos, que operam entre 900 e 1.100 graus Fahrenheit. Este processo alivia as tensões internas, tornando o aço incrivelmente duro à superfície, mas mantendo-o flexível por dentro. É isto que permite ao carril aguentar milhões de ciclos de carga sem falhar. Agora temos carris individuais, fortes e direitos. Mas os comboios modernos não correm sobre peças pequenas. Eles precisam de fitas de aço contínuas. Na fábrica, a tecnologia de soldadura topo a topo por faísca entra em ação. As extremidades de 2 carris são alinhadas com uma precisão de 1/100º de polegada. Uma corrente elétrica maciça é disparada, aquecendo as extremidades a mais de 2.700 graus Fahrenheit. Em segundos, as duas extremidades tornam-se uma só. Não há cola, não há parafusos. O próprio metal é soldado ao nível molecular. Uma máquina de retificação automática entra imediatamente e remove qualquer excesso de metal, tornando a junta perfeitamente lisa, mais forte que o próprio carril. Os carris, agora em segmentos longos e perfeitos, estão prontos. A fábrica fez o seu trabalho. Mas um carril, por mais forte que seja, é inútil sem uma fundação capaz de suportar o seu poder. Transferimos-nos para o local de construção. O primeiro passo é o balastro. Essa cama de pedras britadas que se vê em todas as linhas férreas é, talvez, o herói desconhecido de todo o sistema. O balastro tem 3 trabalhos críticos. Primeiro, distribui o peso imenso do comboio pela plataforma de terra. Segundo, permite que a água da chuva drene imediatamente, impedindo que os carris se afundem na lama.
Terceiro, atua como um amortecedor gigante, absorvendo a vibração. A escala disto é impressionante. Para construir apenas 1 milha de via, as equipas precisam de cerca de 3.500 toneladas de balastro. São 7 milhões de libras de pedra. É o peso equivalente a mais de 10 jatos Boeing 747, apenas para 1 milha. E não é qualquer pedra. Não são pedras de rio, lisas e redondas. É granito triturado ou rocha basáltica com arestas vivas. Por quê? Porque as arestas vivas encaixam umas nas outras, como um puzzle tridimensional, criando um leito estável que não desliza. Vagões tremonha especializados despejam estas pedras, e máquinas reguladoras de balastro da Harsco ou Placer usam lâminas, arados e escovas rotativas guiadas a laser para espalhar as pedras numa camada perfeitamente nivelada. A cama de pedra está pronta. Agora, precisamos da espinha dorsal que irá manter os carris à distância exata, as travessas. Em projetos modernos, uma máquina automática de colocação de travessas faz o trabalho pesado. É um pórtico gigante que se move ao longo da via. As suas garras hidráulicas agarram cada travessa de betão, pesando entre 600 e 700 libras cada, e colocam-na exatamente no local designado, espaçadas cerca de 24 polegadas. A velocidade é incrível. Uma única máquina pode instalar mais de 2.000 destas lajes de betão num único turno de trabalho. O trabalho que levaria semanas a uma equipa humana é feito em horas, e o betão é rei. As antigas travessas de madeira tratadas duravam 20 a 30 anos. Estas travessas de betão de alta resistência são mais pesadas, mais estáveis e duram mais de 50 anos. Com milhares de travessas no sítio, os carris chegam. São frequentemente entregues em carril soldado contínuo, CWR, fitas de aço gigantes pré-soldadas na fábrica com até 1/4 de milha de comprimento. Um comboio especial desenrola lentamente este carril de aço sobre as travessas. Antes de o fixar, as equipas usam equipamento hidráulico para o tensionar. O aço expande com o calor e contrai com o frio. Ao esticá-lo para uma tensão neutra, os engenheiros garantem que o carril não fivela no verão mais quente, nem parte no inverno mais frio. Os carris estão esticados sobre as travessas, que estão sobre o balastro, mas tudo ainda está solto. Agora começa o trabalho de precisão, o paradoxo no terreno. Primeiro, o sistema de fixação. Um trabalhador coloca uma almofada de borracha entre o aço e o betão para absorver choques. Depois, uma placa de base de aço. Finalmente, clipes de aço elásticos são martelados no lugar. E os parafusos de ancoragem são apertados com uma chave dinamométrica a uma força exata, tipicamente entre 150 a 200 pés-libra. O carril está preso, mas a fundação de balastro por baixo ainda não está sólida. É aqui que entra a máquina mais satisfatória de toda a construção, a máquina de ataque, Tamping Machine. Esta maravilha tecnológica move-se lentamente ao longo da via. Primeiro levanta suavemente todo o carril e atravessa, alguns centímetros no ar. Depois, dezenas de dedos de aço vibratórios mergulham profundamente no balastro, de ambos os lados da travessa. E então, eles vibram. Com uma frequência de 35 a 40 vezes por segundo, estes dentes agitam as pedras, forçando-as a assentar e a encaixarem-se firmemente debaixo da travessa. Isto cria uma fundação sólida como rocha, mas que ainda consegue drenar água. Enquanto faz isto, um sistema de lasers e giroscópios a bordo mede a altura e o nível do carril. A precisão de alinhamento desta máquina é de 1/10 de polegada. Finalmente, os segmentos de 1/4 de milha são ligados. No terreno, a soldadura aluminotérmica é usada. Um molde de cerâmica é colocado à volta da junta. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada. A reação química atinge os 4.500 graus Fahrenheit. Aço líquido puro flui para dentro do molde, preenchendo a lacuna. O excesso é cortado e a junta é polida. A fita de aço é agora contínua. A linha parece perfeita, mas parecer não é suficiente na engenharia ferroviária. As apostas são demasiado altas. As máquinas de construção saem.
Os inspetores finais entram. Primeiro, um técnico caminha ao longo de cada centímetro do carril com um detetor de falhas ultrassônico. É como um raio-x para o aço, que procura microfissuras internas ou defeitos da soldadura que o olho não pode ver. Depois, um carro de medição de geometria da via é rebocado ao longo da linha. Esta é a prova final. Equipado com lasers, sensores e computadores, ele mede simultaneamente a elevação, a inclinação, a curvatura e a largura exata entre os carris. E aqui está o número final, o número que nos trouxe aqui. A tolerância permitida para a geometria da via acabada é de apenas mais ou menos 0,02 polegadas, mais fino que um fio de cabelo humano, numa estrutura que pesa milhões de toneladas por milha, construída ao ar livre, sobre pedra e terra. Se qualquer desvio for encontrado, as máquinas de ataque voltam para o corrigir. Quando tudo está perfeito, um comboio de teste é enviado. Ele acelera gradualmente, de 30 para 80 milhas por hora, enquanto centenas de sensores a bordo medem a vibração e a estabilidade. Só então, depois de passar neste exame final, é que a via é oficialmente comissionada. Desde o fogo de 4.500 graus até a precisão de 0,02 polegadas, a jornada está completa. Quando o primeiro comboio de carga desliza sobre a via recém-terminada, não é apenas aço sobre pedra. É o culminar de forças imensas e engenharia delicada. É a prova de que a humanidade pode controlar o poder do fogo de um vulcão com a precisão de um cirurgião. Da próxima vez que ouvir o apito de um comboio à distância, lembre-se do que está por baixo dele, uma linha de fogo perfeitamente equilibrada no fio da navalha. No meio do deserto mais hostil do Médio Oriente, existe um rio. Mas este rio não foi feito por processos naturais ao longo de milênios. Foi construído pelo homem, escavado diretamente na areia, e transporta algo que desafia a lógica, o oceano. Mas como é que se transforma a água salgada, a água mais inútil do mundo para beber, numa fonte de vida capaz de sustentar uma nação inteira? E mais crítico ainda, como é que se impede que esse rio de bilhões de litros de água simplesmente desapareça nas areias sedentas do deserto antes de chegar ao seu destino? Durante décadas, o deserto de Negev, no sul de Israel, foi considerado uma terra morta, um lugar de desolação. O solo estava seco, gretado e era quase impossível cultivar qualquer coisa. Imagine um lugar onde o sol não é um amigo, é um inimigo. As temperaturas no verão sobem acima dos 43 graus Celsius, o que são 110 graus Fahrenheit. É um calor tão intenso que frita a paisagem. A chuva era uma memória distante, caindo apenas algumas semanas por ano. E mesmo assim, os aquíferos subterrâneos, as reservas de emergência, secavam lentamente, ano após ano. A agricultura, a linha vital desta jovem nação, estava à beira do colapso total. Cidades inteiras e quintas sobreviviam da água racionada, trazida em caminhões-cisterna que viajavam centenas de quilômetros. Era uma vida no limite da sobrevivência. No entanto, a apenas algumas dezenas de quilômetros desta paisagem implacável estava o mar Mediterrâneo, vasto, interminável e cheio de água salgada. Inútil para beber, inútil para a agricultura. Este contraste deu origem à aposta mais ousada e desesperada de Israel. Se a água doce não chegava ao povo, o povo teria de ir buscar o oceano e forçá-lo a entrar no deserto. O projeto Água do Deserto foi oficialmente aprovado no ano 2000. O custo? Quase 3 mil milhões de dólares. Não era um simples projeto de infraestrutura. Era uma aposta de tudo ou nada, com o futuro do país em jogo. Mas antes que uma única gota de água pudesse ser canalizada, antes que uma única pá de terra pudesse ser movida para o canal, os engenheiros enfrentaram um inimigo silencioso e muito mais traiçoeiro, a própria areia. Não se pode construir uma hidrovia multibilionária em cima de dunas de areia que se movem com o vento. Seria como construir um arranha-céus em cima de água. A primeira tarefa foi, portanto, transformar o deserto árido num local de construção viável. Foi uma verdadeira batalha contra a geologia. Primeiro, eles precisavam de saber onde o chão era firme. Para isso, usaram tecnologia que parece saída da ficção científica. Imagens de satélite de alta resolução e radar de penetração no solo.
Basicamente, eles fizeram uma radiografia do deserto para mapear as dunas movediças e identificar as poucas áreas estáveis. Equipas de topografia viveram no coração do Negev durante meses, perfurando centenas de poços de teste, alguns com mais de 30 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 10 andares, apenas para estudar as camadas de rocha e areia escondidas. Só depois deste mapeamento é que o verdadeiro trabalho começou. Centenas de bulldozers, como um exército mecânico, foram mobilizados. O seu trabalho era achatar as dunas, cortando os cumes altos e redistribuindo essa areia para encher as áreas mais baixas. O objetivo era criar uma superfície lisa e equilibrada, mas a areia, mesmo achatada, continua a ser areia. Continuava a ser fofa e instável. A solução foi brilhante na sua simplicidade. Os engenheiros descobriram que injetar água na superfície solta ajudava a ligar os grãos. Então, longos braços de irrigação e tubos subterrâneos começaram a pulverizar quantidades controladas de água sobre o local. Assim que a areia atingia o nível certo de umidade, rolos compressores pesados, com tambores de aço maciço, passavam por cima, compactando a superfície, removendo todas as bolsas de ar e fixando as partículas no lugar. O barulho constante destes tambores ecoou pelo deserto durante meses. Era o som da areia movediça a ser transformada num alicerce firme, quase tão sólido como betão. Com o deserto literalmente pregado no lugar, começou uma das maiores operações de escavação da história moderna. A escala é difícil de compreender. Todos os dias, cerca de 70 mil toneladas de areia e solo eram removidas do Negev. 70 mil toneladas. Todos os dias, ao longo de um corredor de construção que se estendia por quase 400 quilômetros. Mais de 1.200 engenheiros, operadores de máquinas e trabalhadores trabalharam em turnos rotativos, dia e noite, suportando o calor implacável do deserto. O canal em si foi desenhado com um perfil em U, largo, com cerca de 45 metros de largura na base e uma profundidade média de 7 metros. Mas a verdadeira maravilha não é o tamanho, é a precisão. Para permitir que bilhões de litros de água fluíssem naturalmente, usando apenas a gravidade, sem a necessidade de bombas dispendiosas que consomem rios de eletricidade, a inclinação longitudinal tinha de ser perfeita, e eles conseguiram. Uma inclinação de apenas 1 polegada, cerca de 2,5 centímetros, por cada 100 pés de comprimento, ou 30 metros. Imagine um campo de futebol. A inclinação de uma ponta à outra seria quase imperceptível a olho nu. Manter esta precisão ao longo de centenas de quilômetros é um feito de engenharia inacreditável. Mas todo este trabalho de escavação não valeria nada se a água simplesmente desaparecesse. O solo do deserto é sedento. Por isso, a fase de revestimento, a impermeabilização, tornou-se a mais crítica de todo o projeto. O leito e as encostas do canal foram primeiro nivelados com uma camada de areia fina. Depois, a armadura. Painéis de betão com 12 centímetros de espessura foram despejados no local, secção a secção. As juntas entre cada painel gigante foram meticulosamente preenchidas com selante de alcatrão quente. E por baixo de tudo, em áreas de solo instável, foi colocada uma camada extra de geomembrana de polietileno de alta densidade, HDPE. É o mesmo material usado para conter resíduos tóxicos, mas aqui foi usado para criar uma artéria totalmente impermeável. Mais de 350 quilômetros de canal foram selados desta forma, garantindo que nenhuma gota de água preciosa seria perdida para a areia. Depois de mais de 15 anos de construção implacável, de trabalho árduo sob um sol escaldante, o canal inteiro entrou finalmente na fase de testes de água. Os engenheiros abriram as comportas. Lentamente, a água começou a fluir, secção por secção. Quando o primeiro fluxo de água correu pelo leito seco e gretado do canal, as regiões por onde passava explodiram em celebração. As pessoas dançavam nas margens. Os locais chamaram-lhe o dia em que o deserto voltou à vida. Onde quer que a água chegasse, os aplausos seguiam-na. Era um fluxo de esperança, o cumprimento de um sonho que gerações de agricultores tinham esperado a vida inteira para testemunhar. Mas no meio da celebração, permanecia um facto gigantesco e perigoso. A água que agora fluía não era um rio de montanha, era o mar Mediterrâneo. Estava carregada de sal. Não podia ir para as casas das pessoas.
Não podia ir para os campos. Na verdade, no deserto, o sal pode ser ainda mais perigoso e destrutivo do que a própria seca. Ele queima as raízes das plantas e envenena o solo, tornando-o estéril para sempre. Toda esta água, todos estes bilhões de litros, era por enquanto completamente inútil. Tinha de passar por um sistema de dessalinização inteligente, o verdadeiro coração tecnológico de todo o projeto. Para transformar esta água salgada, morta em água viva, ela é bombeada para fábricas de dessalinização gigantescas, entre as mais avançadas do planeta. O processo é uma sinfonia de engenharia química e física, e é aqui que a verdadeira magia acontece. Primeiro, a água do mar passa pela pré-filtragem. Pense nisto como seguranças de uma festa. A água ainda contém inúmeras partículas finas, micro-organismos e algas. Para os impedir de entupir o equipamento principal, a água é forçada através de tanques de filtração massivos. Lá dentro, membranas de fibra oca, finas como o cabelo, atuam como barreiras ultrafinas, bloqueando tudo o que não é água. Mas a fase decisiva, o momento que define todo o projeto, acontece no sistema de osmose inversa. A água pré-filtrada é agora colocada sob uma pressão imensa de dezenas de bares. Essa pressão força a água a passar através de membranas semipermeáveis. Cada poro nestas membranas é centenas de vezes mais pequeno que um fio de cabelo humano. É literalmente uma parede invisível. Esta parede permite que apenas as moléculas puras de H2O passem. O sal, os metais pesados, os químicos, tudo que não é água pura é barrado e deixado para trás. A alta pressão transforma a mistura salgada e turva num fluxo de água cristalina. Mas isto cria um novo e fascinante problema. A água fica demasiado pura. Torna-se quase água destilada, vazia, sem os minerais essenciais. E essa água não só tem um sabor morto, como também pode ser prejudicial para o corpo humano se bebida em grandes quantidades. A solução, eles têm de corrigir a água. Entram em ação sistemas de dosagem de alta precisão. Pequenas e controladas quantidades de cálcio e magnésio são adicionadas de volta à água. Isto reequilibra o pH, restaura um sabor limpo e natural e torna a água perfeita para consumo. Finalmente, a desinfecção. Potentes lâmpadas de luz ultravioleta ou ozono eliminam quaisquer micro-organismos resistentes que possam ter sobrevivido, garantindo segurança total. Agora sim, a água que era do oceano está agora mais pura do que a água de muitas nascentes e está pronta para a sua viagem de centenas de quilômetros através do Negev. O sistema, uma vez totalmente operacional, tem uma capacidade inacreditável. Pode transportar até 72 mil metros cúbicos de água por hora. Para se ter uma ideia, isso é água suficiente para encher 30 piscinas olímpicas a cada 60 minutos. Esta água flui para redes de irrigação gota a gota, uma tecnologia que o próprio Israel foi pioneiro em desenvolver. Em vez de desperdiçar água inundando os campos, este sistema entrega a água e os nutrientes diretamente à raiz de cada planta, poupando cada gota como se fosse ouro. E o resultado é uma transformação total, visível do espaço. Dezenas de milhares de hectares de terra, onde antes havia apenas pó e rocha, tornaram-se verdes. Onde havia apenas sol e calor, surgiram pomares de laranjeiras, vinhas, campos de trigo e fileiras de tamareiras carregadas de frutos. Visto de satélite, o que se vê hoje é uma longa fita verde serpenteando através do deserto dourado. É a artéria verde de Israel, uma linha de vida artificial que liga o norte e o sul do país. Vilas foram reconstruídas, crianças tiveram escolas e quintas de alta tecnologia brotaram da areia. O que começou como uma luta desesperada de uma nação contra uma terra queimada, transformou-se num projeto que mudou a própria natureza. Hoje, as laranjas que crescem no deserto de Negev não são um milagre. São a prova com 12 mil quilômetros de comprimento de que no século XXI, o recurso mais valioso e poderoso do planeta não é o petróleo, nem o ouro, nem mesmo a água. É o pensamento de engenharia. 337 mil quilômetros quadrados. Este é o tamanho do Mar da Morte, um oceano de areia impiedoso, onde a chuva é um mito e a temperatura ferve a 40 graus.
Durante milhões de anos, este lugar engoliu tudo o que tocou. Mas hoje, o impossível está acontecendo. Se você olhar do espaço, verá uma linha verde desafiando a desolação dourada. A China está travando a maior guerra de engenharia ecológica da história, usando geometria de palha, espelhos solares e tecnologia de ponta para transformar um inferno estéril em uma floresta viva. Como a humanidade está conseguindo parar um oceano de areia usando o próprio Sol como arma. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para entender a audácia desta missão, você precisa primeiro sentir o peso esmagador do inimigo. O deserto de Taklamakan não é apenas um lugar seco, é uma armadilha geográfica perfeita, desenhada pela natureza para ser uma zona de exclusão da vida. Ao norte, as montanhas Tian Shan e ao sul, as montanhas Kunlun erguem-se como muralhas titânicas, bloqueando quase toda a umidade que tenta chegar do Oceano Índico ou da Sibéria. O resultado é uma bacia sufocada, isolada da chuva, onde a terra rachada implora por água há eras. A precipitação média aqui é inferior a 100 milímetros por ano. Para que você entenda a gravidade industrial desse número, cada metro quadrado deste solo recebe, em média, o equivalente a apenas uma pequena garrafa de 500 mililitros de água por semana. É um vácuo biológico. Durante séculos, o norte da China viveu sob o terror desse vizinho poeirento. Não era apenas uma questão de terra vazia. O deserto estava atacando ativamente. Ventos de monção varriam as dunas, carregando toneladas de areia fina para o ar, criando tempestades apocalípticas que viajavam centenas de quilômetros. Na década de 1990, a situação tornou-se um pesadelo de saúde pública. Em certos anos, os moradores de Pequim, a capital do país, viviam sob uma névoa laranja sufocante, forçados a usar máscaras por mais de 80 dias apenas para filtrar o pó de seus pulmões. O deserto não estava parado. Ele estava crescendo, alimentado pelo desmatamento, pelo pastoreio excessivo de gado e pela extração desenfreada de águas subterrâneas que exauriam o pouco de vida que restava no solo. Era uma crise existencial em escala continental. Se nada fosse feito, a areia continuaria sua marcha implacável, soterrando cidades e agricultura. A resposta da China foi o Programa do Cinturão de Proteção dos Três Nortes, que o mundo passou a chamar de Grande Muralha Verde. Iniciado em 1978, este não é um projeto para uma década, mas para um século. O objetivo é titânico: plantar 35 milhões de hectares de floresta até 2050, uma área que desafia a imaginação, aumentando a cobertura florestal do país de 10% para mais de 25%. É a maior obra de engenharia biológica já tentada na superfície terrestre, uma barreira viva, construída não com concreto, mas com raízes e determinação. Mas como se planta uma floresta onde o solo é móvel como a água? A resposta não veio de tecnologias futuristas, mas de uma geometria brutalmente simples e de um trabalho manual exaustivo. Engenheiros chineses, usando satélites e drones para mapear o fluxo das dunas e a direção do vento, perceberam que plantar árvores diretamente na areia nua era inútil. O vento simplesmente arrancaria as mudas ou as enterraria em horas. Eles precisavam paralisar a areia primeiro. A solução foi criar uma pele artificial para o deserto. Trabalhadores transportam milhões de quilos de palha seca para o coração das dunas, onde não existem estradas e os veículos pesados frequentemente afundam na areia macia. Sob um sol implacável que empurra os termômetros para 49 graus Celsius, exércitos de trabalhadores desenham uma grade colossal sobre a superfície dourada. Eles enterram feixes de palha na areia, formando quadrados perfeitos de aproximadamente 6 metros por 6 metros. Visto de cima, o deserto se transforma em um tabuleiro de xadrez infinito e dourado. Essa técnica, aparentemente primitiva, é um triunfo da aerodinâmica. A palha, erguendo-se apenas alguns centímetros acima do solo, quebra a velocidade do vento na superfície, impedindo que a areia se mova e estabilizando as dunas. Dentro desses quadrados de calmaria, a mágica acontece. Máquinas perfuradoras e trados mecânicos entram em cena, furando o centro de cada quadrado de palha.
Ali, protegidas do vento cortante, são plantadas mudas de espécies guerreiras, como o saque-saú, o álamo do deserto e o salgueiro vermelho. A palha faz mais do que parar o vento. Ela cria uma microzona de sobrevivência, retendo a pouca umidade que existe e protegendo as raízes jovens do sol calcinante. Com o tempo, a própria palha se decompõe, transformando-se em nutrientes orgânicos que alimentam a árvore que ela protegeu. É um ciclo de sacrifício e renascimento, onde a grama morta dá vida à floresta futura. Para que essa muralha verde sobreviva, ela precisa de veias e artérias. O desafio logístico de manter essa operação viva levou à construção de uma das estradas mais improváveis do planeta, a rodovia do deserto de Tarim. Imagine tentar construir uma estrada de asfalto estável sobre um oceano em movimento. As dunas se movem, o chão cede. Para conectar as cidades oásis de Lung Tai e Minfeng, engenheiros rasgaram 300 quilômetros de deserto inexplorado, criando uma linha de vida negra no meio do amarelo infinito. A construção, que durou pouco mais de 2 anos, sob tempestades de areia violentas e calor de 50 graus, custou cerca de 260 milhões de dólares. Mas o asfalto é apenas a superfície visível. Abaixo dele, há um sanduíche de engenharia complexa, camadas de cascalho compactado, esteiras de palha e geotêxteis de alta tecnologia impedem que a estrada afunde ou seja engolida pelas areias movediças. Hoje, essa rodovia é flanqueada por mais de 200 mil árvores, um corredor verde contínuo que protege o asfalto da erosão. Mais árvores bebem água e aqui não chove. Como saciar a sede de 200 mil plantas no centro do Mar da Morte? A solução foi perfurar a terra como se fosse queijo suíço. Ao longo dos 436 quilômetros da rodovia e suas conexões, foram instaladas 86 estações de bombeamento. Elas sugam água salobra de aquíferos subterrâneos a mais de 100 metros de profundidade. Imagine um prédio de 30 andares enterrado no chão. Essa água, muitas vezes imprópria para humanos, é distribuída por uma rede complexa de irrigação por gotejamento, entregando a cada raiz a dose exata de líquido necessária para sobreviver, sem desperdiçar uma gota neste ambiente hostil. Mas bombear água de 100 metros de profundidade no meio do nada requer uma quantidade massiva de energia. Levar cabos elétricos por milhares de quilômetros seria financeiramente inviável. A China olhou para o céu e viu a solução no próprio problema, o Sol. A região recebe mais de 2.700 horas de radiação solar brutal por ano. Em vez de lutar contra isso, eles transformaram a rodovia na primeira via expressa carbono zero do mundo. Cada uma das 86 estações de bombeamento é alimentada por campos de painéis fotovoltaicos independentes. O sol que antes secava o solo, agora alimenta as bombas que o hidratam. É uma inversão poética e tecnológica. A luz gera eletricidade, a eletricidade traz a água e a água traz a vida. Para maximizar a eficiência, os painéis são elevados a 2 metros do solo, permitindo que plantas como alcaçuz e espinheiro cresçam na sombra fresca abaixo deles, criando um ecossistema duplo, onde a tecnologia protege a biologia. Mas a ambição chinesa na energia solar no deserto vai além dos painéis comuns. Aqui, eles construíram verdadeiras catedrais de luz. Milhares de espelhos móveis, chamados heliostatos, são dispostos em círculos perfeitos, girando com precisão robótica em 2 eixos para seguir o Sol através do céu. Todos eles apontam seus reflexos concentrados para um único ponto: o topo de uma torre central. Lá em cima, a luz concentrada atinge temperaturas infernais, aquecendo o sal fundido a mais de 540 graus Celsius. Estamos falando de um calor capaz de fazer o aço brilhar como lava. Esse sal derretido não é apenas quente. Ele funciona como uma bateria térmica gigante. Ele retém o calor por horas, permitindo que a usina gere vapor de alta pressão e gire turbinas para produzir eletricidade mesmo à noite ou quando o céu está nublado. Uma única torre dessas, custando 130 milhões de dólares, é um monumento à capacidade humana de dobrar as leis da natureza a seu favor, usando o calor do deserto para energizar a civilização.
Após décadas dessa batalha industrial implacável contra os elementos, os números começam a contar uma história de vitória impressionante. Onde antes havia apenas o uivo do vento e o silêncio da morte, agora existem 30 milhões de hectares de terra recuperada. A cobertura florestal nacional da China saltou de meros 10% em 1949 para mais de 25% hoje. Regiões inteiras como Aksu e Kekeia, que eram sinônimos de desolação absoluta, agora são mares de verde, com florestas de álamos, nogueiras e espinheiros se estendendo até onde a vista alcança. E o impacto no clima é mensurável, não apenas visível. A frequência das terríveis tempestades de areia caiu drasticamente, uma redução de 82% em comparação com os anos 80. Em Kekeia, os dias de poeira sufocante caíram de 100 por ano para apenas 30. O deserto que antes expelia poeira mortal, agora inala carbono. Essas novas florestas absorvem mais de 20 mil toneladas de dióxido de carbono anualmente, funcionando como um novo pulmão para um planeta febril. Onde a natureza se cura, a economia também floresce. As bordas do deserto, antes zonas proibidas, agora recebem turistas. Parques que combinam ciência e lazer atraem visitantes dispostos a pagar entre 40 e 120 dólares para andar de camelo pelas dunas domadas e dormir em hotéis ecológicos, maravilhados com o contraste surreal entre a areia dourada e o verde vibrante. No entanto, esta história de triunfo tecnológico tem um capítulo de advertência séria. A natureza não se deixa conquistar facilmente e cada intervenção humana tem um preço. Ecologistas e cientistas começam a levantar bandeiras vermelhas sobre a sustentabilidade de longo prazo desse milagre verde. O problema central reside na uniformidade. Grande parte da Grande Muralha Verde é composta por monoculturas, vastas plantações de uma única espécie de árvore, geralmente álamos e salgueiros, que crescem rápido, mas vivem pouco. Isso cria um ecossistema frágil. Como um castelo de cartas biológico, se uma doença ataca, ela pode destruir tudo. Houve um momento trágico em que uma praga de besouros dizimou 1 bilhão de árvores de álamo de uma só vez, apagando anos de progresso em questão de semanas. Além disso, há a questão crítica da água. Plantar árvores em um deserto é uma aposta arriscada com os lençóis freáticos. Estudos internacionais mostram que, em algumas áreas, as árvores estão bebendo mais água do que a chuva consegue repor, baixando perigosamente o nível dos aquíferos e ameaçando secar o solo profundo ainda mais. O remédio pode se tornar o veneno se não for dosado corretamente. A China está aprendendo essa lição da maneira mais difícil e agora muda sua estratégia. Em vez de plantar exércitos de clones de árvores, o foco está mudando para a criação de ecossistemas mistos, usando arbustos nativos e gramíneas que exigem menos água e criam uma teia de vida mais resistente e natural. De volta ao início, há aquela imagem da garrafa de água solitária derramada sobre a areia escaldante. O que vemos no Taklamakan hoje é a prova sólida de que a humanidade não precisa ser apenas uma força de destruição. Com a engenharia certa, com a paciência de colocar palha por palha e com a sabedoria de usar o poder do sol, podemos curar as cicatrizes da terra. O mar da morte recuou, não por magia, mas pela força de vontade industrial. O sol, que por milhões de anos foi o carrasco deste lugar, agora é seu salvador, bombeando a água que tinge a areia de verde. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos ambientes mais hostis, a vida pode encontrar um caminho, desde que estejamos dispostos a construí-lo. Mais de 200 mil toneladas de gás tóxico são transformadas em enxofre sólido todos os dias. É o ouro industrial que alimenta todo o mundo químico. A jornada deste elemento é extraordinária. O vapor quente condensa-se num fluxo de líquido vermelho brilhante e depois cristaliza-se em blocos dourados sólidos. Desde as minas vulcânicas na Indonésia até as refinarias de petróleo no Médio Oriente, a produção de enxofre é a prova da nossa capacidade de transformar veneno em poder. E essa é a jornada que estamos prestes a descobrir. Do que antes parecia uma substância vulgar escondida no subsolo, o enxofre tornou-se uma das matérias-primas mais influentes no mundo industrial. Todos os anos, mais de 70 milhões de toneladas são produzidas globalmente.
A maior parte é recuperada do gás sulfídrico, um composto tóxico com cheiro a ovos podres, libertado durante a extração de petróleo e gás natural. Uma vez separado e refinado, o enxofre torna-se a base para a produção de ácido sulfúrico, o químico essencial por trás de centenas de indústrias, desde fertilizantes e baterias a produtos farmacêuticos e metalurgia. Mas muito antes de entrar nas fábricas, este elemento estava ligado à fé e à guerra. No Antigo Egito, o enxofre era usado para purificação e mumificação. Na China, tornou-se um ingrediente-chave na invenção da pólvora. Ao longo de milhares de anos, a humanidade transformou os fumos tóxicos e o odor vulcânico acentuado do enxofre num pilar do progresso. Se o processo Frisch representa o auge da engenharia moderna, a mineração de enxofre vulcânico mostra como os humanos ainda aproveitam a energia bruta da própria Terra. Em locais como a cratera do Monte Ijen, na Indonésia, uma das poucas minas de enxofre natural ainda ativas hoje. O processo desenrola-se num cenário que é simultaneamente majestoso e implacável. Toda a área está coberta por um denso fumo branco, onde os gases de sulfureto de hidrogênio e dióxido de enxofre escapam constantemente do solo a temperaturas de mais de 400 graus Fahrenheit. Quando estes gases tóxicos encontram o ar frio e o oxigênio, inflamam-se no famoso fogo azul, chamas azuis brilhantes que podem atingir até 15 pés de altura, visíveis apenas na escuridão da noite. A cena é surreal e bela, mas também revela um ambiente mortal, onde uma única respiração profunda pode queimar os pulmões ou cortar totalmente o oxigênio. Através da névoa espessa, os mineiros indonésios, a maioria deles trabalhadores independentes, escalam a cratera todos os dias, carregando cestos de bambu e barras de ferro. Eles instalam tubos de cerâmica ao longo das paredes da cratera para direcionar os gases quentes para fora, permitindo que o processo de condensação ocorra de forma mais uniforme. À medida que os gases encontram o ar mais frio, o enxofre evaporado começa a condensar, transformando-se num líquido borbulhante vermelho-laranja que flui ao longo dos canais de rocha natural. Em poucos minutos, o enxofre derretido arrefece e solidifica numa crosta amarela brilhante, a forma bruta e primitiva do enxofre. Os mineiros então quebram estas crostas manualmente, usando martelos de metal ou pés de cabra. Cada pedaço pesa cerca de 10 a 20 libras, e eles carregam cesto após cesto, até que o peso total atinja entre 150 e 200 libras. Eles carregam estas cargas por uma encosta de quase 2 milhas de comprimento, com algumas secções subindo a quase 45 graus, muitas vezes descalços ou usando sandálias de borracha finas. Trabalhando em condições tão tóxicas, a maioria não tem mais do que um pano úmido ou uma simples máscara de tecido para cobrir o rosto. No entanto, muitos continuam o trabalho durante décadas, ganhando apenas 3 a 5 dólares americanos por dia. No local de recolha, perto da base do vulcão, os blocos de enxofre arrefecidos são separados por tamanho e pureza antes de serem enviados para refinação. Toda a área de Kauai e Jen produz apenas cerca de 20 a 30 toneladas de enxofre por dia, mais de 400 vezes menos do que a quantidade recuperada diariamente num único complexo industrial no Catar. Esta operação em pequena escala revela uma verdade impressionante. Enquanto o Catar representa o auge da segurança de alta tecnologia em circuito fechado, Kauai e Jen permanece um retrato vivo da resistência humana. Então, como é que a indústria obtém os seus milhões de toneladas? Na indústria de refinação de petróleo e gás natural, o enxofre não é extraído diretamente das rochas. Em vez disso, é recuperado do gás sulfídrico, um subproduto tóxico que se forma durante o processamento do petróleo bruto. Em vez de libertar este gás para a atmosfera, as refinarias aproveitam-no através do que é conhecido como o processo Claus. Um método que é simultaneamente seguro e eficiente em termos energéticos. Começa quando parte do sulfureto de hidrogênio é queimada dentro de uma câmara de reação, o que produz gás dióxido de enxofre. Estes dois gases são então misturados e reagem a altas temperaturas, criando um fluxo de vapor de enxofre e vapor de água. Esse vapor é arrefecido dentro de um condensador, onde o enxofre se transforma num líquido vermelho brilhante que goteja para um poço de recolha.
Aí é purificado, arrefecido e solidificado em densos blocos dourados. Este método permite recuperar mais de 95% do enxofre no gás de entrada, transformando o que seria um resíduo tóxico num recurso industrial valioso. Mas antes de se tornar ouro, tem de passar por uma purificação final. Depois de recuperado, o enxofre bruto ainda contém muitas impurezas, como poeira mineral, cinzas vulcânicas e vestígios de óleo. Para atingir o nível de pureza necessário, é enviado para um tanque de fusão controlado, onde a temperatura é cuidadosamente regulada. O processo começa com o aquecimento gradual do enxofre a cerca de 260 graus Fahrenheit, o suficiente para o derreter completamente sem alterar a sua estrutura química. Uma vez liquefeito, o enxofre fundido é bombeado através de um sistema de filtração de várias fases, no qual camadas de malha metálica e materiais porosos retêm as partículas sólidas restantes. Na fase seguinte, o líquido passa para uma torre de decantação que separa o vapor e os compostos voláteis. Quaisquer resíduos orgânicos ou vestígios de metais são removidos num tanque de absorção. Graças a estes passos, a cor do enxofre torna-se mais clara e uniforme. Quando todas as impurezas são eliminadas, o enxofre atinge um nível de pureza de até 99,9%. Esta é a qualidade exigida antes de seguir para as linhas de produção química. Após a fase de refinação, o fluxo de enxofre fundido purificado é enviado diretamente para a área de arrefecimento e peletização. Aqui, um sistema de distribuição controlado por pressão divide o fluxo em jatos finos que são pulverizados numa torre de arrefecimento cheia de ar fresco circulante. Dentro desta câmara, a temperatura é cuidadosamente regulada para que o enxofre solidifique no ar, formando pequenas pelotas redondas. O ar frio é soprado para cima a partir da base, criando um fluxo em contracorrente oposto ao enxofre em queda. A diferença de temperatura faz com que cada gota endureça gradualmente, ainda suspensa no ar, produzindo pelotas esféricas uniformes com apenas alguns centímetros de diâmetro. Na parte inferior da torre, as pelotas endurecidas são recolhidas numa esteira de arrefecimento por ar forçado, onde o fluxo de ar distribuído uniformemente baixa a sua temperatura para cerca de 120 graus Fahrenheit. O material arrefecido é então transferido para uma peneira vibratória de múltiplos níveis, que classifica as pelotas por tamanhos industriais padrão. O produto final são pelotas de enxofre finas e uniformes, com uma superfície seca e uma cor amarela dourada natural. Esta forma granular é preferida em aplicações industriais porque é fácil de embalar, produz menos poeira e derrete de forma mais uniforme. As pelotas de enxofre purificadas são transferidas diretamente para uma instalação de armazenamento selada, localizada junto ao terminal de exportação. Toda a área é mantida sob condições secas, frescas e livres de poeira. Uma rede de sensores monitoriza continuamente a umidade para garantir que o material mantenha sua cor dourada, brilhante antes do carregamento. A partir daí, as pelotas movem-se ao longo de um sistema de transporte fechado de baixa pressão, que as leva diretamente para a estação de carregamento de navios. Na doca, o equipamento de carregamento automatizado controla tanto a taxa de fluxo como o peso total do enxofre, à medida que este é descarregado nos porões de carga do navio. Cada porão é dividido em compartimentos mais pequenos, revestidos com materiais resistentes à umidade e equipados com ventiladores de ventilação com regulação de pressão para manter temperaturas estáveis durante toda a viagem. Rotas de navegação especializadas que ligam o Médio Oriente, o Sudeste Asiático e a América do Norte formam uma rede de transporte global massiva. Cada navio que sai do porto transporta dezenas de milhares de toneladas de enxofre, uma mercadoria silenciosa que, no entanto, serve de base a inúmeras indústrias em todo o mundo. Mas por que tanto esforço para transportar este pó amarelo? Para onde vai ele? A resposta está mesmo debaixo do capô do seu carro. Depois de refinado, o enxofre torna-se um dos materiais silenciosos que mantém a indústria moderna a funcionar. A maior parte do fornecimento mundial de enxofre é usada para produzir ácido sulfúrico, um químico tão essencial que o seu volume de produção é frequentemente visto como uma medida da força industrial de uma nação. O que poucas pessoas sabem é que este mesmo ácido também vive dentro das baterias de carro.
Dentro de cada bateria, o ácido sulfúrico atua como o eletrólito que permite que a eletricidade flua, carregue e descarregue repetidamente para ligar o motor. Mas como é que esse ácido é realmente enchido na bateria? Antes de chegar ao núcleo, a solução de ácido sulfúrico purificado é diluída até a densidade precisa e arrefecida a uma temperatura segura. Cada caixa de bateria vazia é posicionada com precisão sob um conjunto de bicos de enchimento automatizados. O sistema opera com uma margem de erro inferior a 1 milésimo, garantindo que cada célula recebe exatamente a quantidade de ácido projetada para a sua capacidade. Quando as válvulas se abrem, os fluxos de ácido sulfúrico entram nas câmaras da bateria a uma taxa cuidadosamente controlada. Só quando cada célula atinge o seu limite de volume ideal é que as válvulas se fecham automaticamente, garantindo que não há transbordamento, falta ou bolhas de ar presas. Imediatamente após o enchimento, as baterias são colocadas numa esteira vibratória, permitindo que o eletrólito se espalhe uniformemente à volta das placas de chumbo e expulse quaisquer bolsas de ar restantes. Sabia que o enxofre foi um ingrediente-chave na invenção da pólvora na China antiga? E que antes do processo Claus existia o processo Frasch, que derretia o enxofre diretamente do subsolo, injetando água sobreaquecida a 330 graus Fahrenheit, e que o elemento enxofre sólido em si quase não tem cheiro. O famoso odor a ovo podre é o seu composto gasoso, o sulfureto de hidrogênio, o mesmo que as fábricas agora transformam em recurso. O enxofre começa a sua jornada em alguns dos ambientes mais hostis da Terra, mas tornou-se a base para inúmeros aspectos da vida moderna. 200 mil toneladas de gás tóxico, que poderiam envenenar a atmosfera, são capturadas e renascidas todos os dias. Do sopro venenoso dos vulcões e do trabalho manual no limite da vida, a alquimia industrial que transforma gás em líquido e líquido em grânulos puros, com 99,9% de precisão. A história do enxofre é mais do que química. É a história de como a humanidade aprendeu a pegar em resíduos venenosos e a transformá-los na fundação invisível que literalmente liga os motores do nosso progresso. Olhe ao seu redor por um segundo. A ponte que você atravessa para o trabalho. A estrutura de aço escondida dentro das paredes do seu prédio. O carro em que você viaja. Quase tudo o que define o nosso mundo moderno é feito de aço. E o aço, na sua forma mais básica, é feito de pedra, rocha, minério de ferro. Mas como você transforma uma rocha vermelha e sem vida no metal mais forte da Terra? Você precisa de fogo, mas não qualquer fogo. Você precisa de um calor tão intenso que derreteria a própria rocha. Um calor constante de quase 2.000 graus Celsius. E para criar esse tipo de fogo, o carvão comum que usamos para um churrasco é completamente inútil. Ele queimaria rápido demais, se transformaria em cinzas. Você precisa de algo muito mais puro, muito mais forte. Todos os dias, mais de 10.000 toneladas deste material negro e brilhante são consumidas pelas usinas siderúrgicas do planeta. Chama-se coque. E aqui está o segredo que poucas pessoas sabem. O seu verdadeiro trabalho não é apenas queimar. O seu trabalho mais importante é químico. Ele é a chave secreta que destranca o metal preso dentro da rocha. Esta é a história de como a engenharia humana pega uma montanha inteira de carvão, a cozinha por quase 20 horas seguidas em um forno sem ar para forjar o esqueleto invisível, mas todo-poderoso do nosso mundo. O coque é, sem exagero, a espinha dorsal de toda a indústria metalúrgica. Pense nele não apenas como o combustível, mas como o ingrediente ativo. Se o aço fosse pão, o coque seria o fermento. É ele que causa a transformação. Dentro das fábricas gigantescas, ele faz duas coisas. Primeiro, gera o calor extremo. Segundo, e mais importante, ele realiza a química. Liberta o oxigênio do minério de ferro, deixando o metal puro para trás. Por causa desse papel duplo e insubstituível, a indústria siderúrgica que depende dele é um motor econômico inacreditável. Só nos Estados Unidos, esta cadeia de produção gera quase 520 bilhões de dólares todos os anos. É mais do que o produto interno bruto inteiro de muitos países. Ela sustenta direta ou indiretamente cerca de 2 milhões de empregos. Mas este poder colossal tem um custo igualmente colossal. Este é o grande paradoxo da nossa era.
O processo de queima do coque nos altos fornos é a maior fonte de emissões de carbono em toda a indústria. É responsável por algo entre 65% e 80% de todo o dióxido de carbono libertado pela fabricação de aço. Cada tonelada de aço que produzimos tem uma sombra de carbono, e ela começa aqui. Para entender por que este material sujo é tão vital, nossa jornada começa muito antes do fogo da fábrica. Ela começa nas profundezas da terra, em minas a céu aberto que mais parecem montanhas invertidas. Máquinas titânicas operam em uma escala difícil de imaginar. Escavadeiras gigantescas do tamanho de prédios de 3 andares removem a terra. Elas carregam caminhões basculantes que parecem saídos de um filme de ficção científica. Cada caminhão pode transportar mais de 400 toneladas de carvão bruto em uma única viagem. Isso é o peso de 80 elefantes adultos, movido por um único veículo. Em outros lugares, a busca pelo carbono acontece em um mundo totalmente diferente. Milhares de pés abaixo da superfície, em túneis escuros e estreitos, máquinas de corte contínuo abrem caminho pela rocha. O ar é pesado e a temperatura pode chegar a 120 graus Fahrenheit, ou quase 50 graus Celsius. Não por causa de máquinas, mas pelo calor da própria terra. Robôs e transportadores movem o carvão em um fluxo constante para a superfície. A escala global é quase incompreensível. Todos os anos, a humanidade extrai mais de 8 bilhões de toneladas de carvão. Desse número gigantesco, quase 1 bilhão de toneladas são destinadas a um único propósito: alimentar as coquerias do mundo. Imagine um trem de carga tão longo que poderia dar a volta ao planeta. E tudo isso apenas para fazer coque. Mas este carvão bruto, recém-saído da mina, não está pronto. Ele é uma mistura de tamanhos, poeira e impurezas. Para se transformar em coque, ele precisa primeiro de uma preparação precisa, quase como uma receita de alta gastronomia. Primeiro, ele passa por trituradores e britadores. O objetivo não é fazer pó. Pó de carvão queimaria instantaneamente, como fogos de artifício, e seria inútil. O objetivo é criar pedaços uniformes. O carvão triturado é então despejado em enormes peneiras vibratórias de múltiplos andares. É aqui que a mágica do tamanho acontece. O tamanho ideal para o processo de cozimento é muito específico, entre 1 e 3 polegadas, ou cerca de 2,5 a 7,5 centímetros. Por quê? Se for menor, ele sufoca o fluxo de ar dentro do alto forno. Se for maior, o calor intenso de 1000 graus não consegue penetrar até o centro do pedaço. Tudo o que é muito grande ou muito pequeno é filtrado e removido. O que resta é o carvão perfeitamente dimensionado, mas ainda não acabou. Agora começa a arte da mistura. Assim como um mestre de café mistura grãos diferentes para obter o sabor perfeito, os engenheiros misturam diferentes tipos de carvão. Alguns tipos têm mais aderência, o que ajudará o coque a ficar forte. Outros têm menos enxofre ou cinzas, o que garante um aço final mais puro. Em salas de controle, computadores calculam as proporções exatas, misturando-os ao quilo para criar a receita perfeita. Quando a mistura de carvão está pronta, ela é levada por correias transportadoras para o coração da usina, as baterias de coque. Imagine uma fileira maciça de fornos parecidos com fornos de pão gigantes, mas com uma diferença crucial. Eles são câmaras altas e estreitas, com quase 20 pés, ou 6 metros de altura, e 40 pés de comprimento. O carvão é despejado pelo topo, enchendo completamente cada câmara. Assim que a câmara está cheia, portas de aço maciças, pesando várias toneladas, descem e selam a abertura hermeticamente. E então o calor começa. Mas aqui está a regra de ouro, o segredo de todo o processo. Não há oxigênio lá dentro. O carvão não é queimado, ele é cozido. Pense nisso como o processo de assar mais extremo do planeta. Chamas de gás aquecem as paredes da câmara por fora e o calor irradia para dentro. Por 16 a 20 horas contínuas, o carvão é assado a uma temperatura de quase 2.000 graus Fahrenheit ou 1.100 graus Celsius. Se um único vazamento permitisse a entrada de oxigênio, todo o lote queimaria, viraria cinza e o processo falharia. A câmara deve ser uma tumba selada. Lá dentro, o carvão sofre uma metamorfose.
Ele amolece, borbulha e libera tudo que não é carbono, umidade, gases, alcatrão, amônia. É uma purificação absoluta pelo calor. O que resta depois de quase um dia não é mais carvão. É uma estrutura de carbono quase pura. Após quase um dia de transformação silenciosa, chega o momento mais dramático e visualmente impressionante, a descarga. Não há explosão. Há um silêncio tenso, rompido apenas por um rangido baixo e profundo. As portas gigantescas em ambas as extremidades do forno se abrem. De um lado, uma máquina empurradora, o pusher, começa a se mover. É um ariete de aço maciço, perfeitamente alinhado, que avança centímetro por centímetro. A precisão aqui é de milímetros. Se o ariete errar o alinhamento, ele pode colidir com a parede de tijolos refratários, causando um dano de milhões de dólares e parando a produção. O ariete empurra, e do outro lado do forno, uma parede inteira de coque, com 6 metros de altura, brilhando em um laranja avermelhado, ofuscante a 1000 graus, emerge da escuridão. No instante em que este material incandescente encontra o ar, ele tenta entrar em combustão, mas não há tempo. Ele cai em um vagão de contenção especial que o leva imediatamente para a torre de têmpera. É aqui que o fogo encontra a água. Milhares de bicos de água desabam sobre o coque quente. A reação é instantânea e violenta. Um rugido ensurdecedor, um trovão que faz o chão da usina tremer, enquanto colunas colossais de vapor branco sobem dezenas de metros no ar, envolvendo tudo em névoa. Em fábricas mais modernas, o processo é a seco. Gás inerte, como nitrogênio, é soprado através do coque quente. Este gás rouba o calor e, em vez de desperdiçá-lo, é canalizado para girar turbinas, gerando eletricidade para alimentar a própria fábrica. É a engenharia transformando um problema, calor extremo, em uma solução, energia limpa. O material que resta são blocos pretos e porosos, que brilham como metal. Este é o coque pronto, mas antes de cumprir seu destino, ele passa por um último exame. Ele é novamente peneirado para garantir o tamanho perfeito de 1 a 3 polegadas. Amostras são levadas ao laboratório. Lá, eles são colocados em tambores rotativos, como uma máquina de lavar gigante cheia de pedras, e girados para ver o quanto eles quebram. Somente o coque mais forte e resistente pode ir para o alto forno. E agora, o destino final, o alto forno. É uma estrutura titânica, um poço de fogo com dezenas de metros de altura. Pelo topo, camadas são carregadas em uma sequência precisa. Primeiro coque, depois minério de ferro, depois calcário e então mais coque. Lá dentro, a temperatura ultrapassa os 3.600 graus Fahrenheit, quase 2.000 graus Celsius. E aqui, a mágica química finalmente acontece. O coque, agora na temperatura máxima, libera um gás especial chamado monóxido de carbono. Este gás está faminto por oxigênio. Ele sobe pelo forno e encontra o minério de ferro, que é óxido de ferro. O gás faminto ataca a rocha e rouba o oxigênio dela. É uma reação química que liberta o ferro. A rocha sólida se desfaz e o ferro puro, agora líquido, escorre para o fundo do forno, formando um rio de metal derretido. O coque agiu como a chave que destrancou o metal. Este rio de metal laranja brilhante que escorre do fundo do forno ainda não é o aço que usamos, é ferro gusa. E ele tem um problema: está sujo, contaminado com todo o carbono que acabou de absorver do coque. Este excesso de carbono o torna quebradiço como vidro. Para limpá-lo, ele precisa de uma etapa final, a mais violenta de todas. O ferro gusa líquido é despejado em um conversor básico de oxigênio, ou BOF, um recipiente gigante em forma de pera. Então, uma longa lança de oxigênio desce do teto e dispara um jato de oxigênio puro a velocidades supersônicas diretamente no metal derretido. A reação é uma violência controlada, um rugido que abala o edifício, uma fonte de faíscas brancas e chamas que sobem alto. É o som do oxigênio queimando o excesso de carbono e as impurezas. Em questão de minutos, o ferro quebradiço é purificado, transformando-se no aço forte e flexível que conhecemos. A partir daqui, o aço líquido está pronto. Ele é derramado em moldes para solidificar em grandes blocos. Mas, enquanto ainda estão vermelhos de calor, esses blocos são enviados para os laminadores. Pense neles como rolos de macarrão industriais gigantes e poderosos. O aço quente passa entre rolos de aço maciço
que o espremem com uma força de milhares de toneladas, tornando-o mais fino e mais longo. É este processo de esmagamento que força os cristais do metal a se alinharem, dando ao aço sua força lendária. Ele se transforma em chapas finas para carros, vigas para prédios ou os trilhos que conectarão cidades. Mas antes de terminarmos, você sabia? O coque não é apenas uma estrutura forte, ele é, na verdade, uma esponja de carbono. É sua estrutura interna porosa, que permite que o ar quente flua através dele no alto forno. Mas é a força dessa estrutura de esponja que o impede de ser esmagado pelas toneladas de minério de ferro empilhadas sobre ele. Nenhum outro material no mundo pode fornecer calor extremo, força estrutural e a química de redução, tudo ao mesmo tempo. E aqueles gases e alcatrão liberados durante o cozimento de 20 horas. Eles não são desperdiçados. Eles são capturados, limpos e usados como gás combustível para aquecer os próprios fornos. É um ciclo quase perfeito. Então, como você transforma a rocha em aço? Você precisa da chave. Você usa o coque, da escuridão total da mina, ao cozimento selado de 20 horas, até o inferno controlado de 2000 graus do alto forno. Cada viga que sustenta uma ponte, cada chapa de metal que forma um navio, existe por causa deste esqueleto de carbono. É a prova da nossa engenhosidade, da nossa capacidade de dominar os elementos. Mas é também a nossa maior conta a pagar. Aquele gás, o dióxido de carbono, que é liberado quando o oxigênio é roubado da rocha, é o fantasma nesta máquina. O nosso mundo moderno, forte e imponente, é construído inteiramente sobre este processo. E a maior questão da engenharia para o século XXI é esta: agora que o dominamos, como vamos reinventá-lo?